Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes, Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes, radioyentes y televidentes. radioouvintes e telespectadores. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês Y sobre mí también. e sobre mim também. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém e amém. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para alrededor del programa compartilhar divino uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino y ver nuestro tema, el misterio de las dimensiones. e ver nosso tema, o mistério das dimensões. Antes, Antes, oremos dedicando este lugar. oremos dedicando este lugar. Dios eterno, Deus eterno, Señor del cielo y de la tierra, Senhor do céu e da terra, dedicamos a ti este lugar dedicamos a Ti este lugar para tu gloria y tu para honra, Tua glória e Tua honra y para que tu palabra e para que Tua palavra esté en este lugar esteja neste lugar para todos tus hijos para todos os que Teus tú filhos tengas en este que Tu territorio tenhas neste território y aquí se puedan reunir e aqui possam se reunir para recibir tu palabra para receber Tua palavra siendo hablada sendo falada en folletos, em folhetos, en videos em vídeos y así alimentar sus e almas assim alimentar as suas almas en este día postrero neste último dia y ser preparados e serem preparados para ser transformados para serem transformados y raptados e raptados e ir a la cena de la e boda del ir à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Usa este lugar, Señor, Use este lugar, Senhor, para que así para que assim muchas personas muitas pessoas sean bendecidas por ti sejam abençoadas por Ti y tus escogidos e Teus escolhidos sean llamados sejam chamados y juntados e juntados y preparados e preparados para ser llevados para serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. en el nombre eterno No nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém Y e amém. Vamos a leer inmediatamente Vamos ler imediatamente en 1 de Corintios, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, verso 40 en adelante, versículo 40 em diante, donde nos dice: onde nos diz: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, e há corpos celestes e corpos pero una es la terrestres, gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, Uma é a glória do sol e outra a glória da lua y otra la gloria de las e estrellas. outra a glória das estrelas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Así también es la resurrección de los muertos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Se siembra en corrupción, Semeia-se o corpo em corrupção, resucitará en é incorrupción. ressuscitado em incorrupção. Se siembra en deshonra, Semeia-se em ignomínia, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em Se glória. siembra en debilidad, resucitará en Semeia-se em poder. fraqueza, é ressuscitado em poder. Se siembra cuerpo animal, Semeia-se corpo animal, resucitará é cuerpo ressuscitado corpo espiritual. Hay cuerpo Se há animal, corpo animal, y há hay cuerpo também espiritual. corpo espiritual. Así también está Assim escrito, também está escrito: fue hecho el primer o primeiro hombre, homem, Adão, foi feito. Adán, alma viviente. Adão foi feito alma vivente. El O posterior último Adán, Adão, espíritu vivificante. espírito vivificante. Mas o espiritual Mas não é primeiro o espiritual, sino senão o o animal.
e luego depois lo o espiritual. El primer O hombre es de primeiro la homem, tierra. sendo da terra, El é segundo terreno. hombre que O es el segundo Señor homem, que é o del Senhor, cielo. é do céu. ¿Cuál el terrenal? Tales Qual también o los terreno, terrenales. tais também os terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales E también qual o los celestial, celestiales. tais também os celestiais. Así como hemos traído la imagen del E assim del como terrenal, trouxemos a imagem do terreno, traeremos también la assim imagen del traremos celestial. também a imagem do celestial. Pero E esto agora digo, digo isto, hermanos, irmãos, que la carne y la sangre no pueden que a heredar el carne e reino o de sangue Dios, não podem herdar o reino de Deus, ni la corrupción nem a hereda corrupção la herda a incorrupción. incorrupção. He aquí Eis os que vos digo o misterio. mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, No y momento, cerrar num de abrir ojos. e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, Porque pois se a tocará la trombeta trompeta, soará, y los muertos serán e os resucitados mortos incorruptibles. ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se Pois vista de convém que isso que é incorrupción, corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. y cuando esto corruptible E se quando vestido isso que de é corruptível se revestir da incorruptibilidade, y esto mortal e se isso que é mortal se revestir da imortalidade, entonces se cumplirá então la se palabra que está cumprirá a escrita, palavra que está escrita: tragada sorbida es foi la a muerte morte en na victoria. vitória. Para esta Para esta ocasião, ocasión, nosso tema é nuestro tema es o el mistério misterio das de las dimensões. dimensiones. Para poder Para poder compreender este mistério, Este misterio do qual del São cual Paulo San nos Pablo fala nos aqui, habla aquí, necessitamos compreender o mistério el das misterio de las dimensões dimensiones. e assim Y así compreender comprender que há que hay outras otras dimensões. dimensiones. Podem sentar, quero Pueden ter a tomar asiento si bondade. tienen la bondad. Encontramos Que hay diferentes dimensiones. que há diferentes dimensões. Tenemos la primera dimensión, Temos a primeira dimensão, que es la dimensión de la luz. que é a dimensão da luz. Tenemos la segunda dimensión, Temos a segunda dimensão, que es la dimensión del tiempo. que é a dimensão do tempo. Tenemos la tercera dimensión, Temos a terceira dimensão, que es la dimensión de la que é a materia. dimensão da matéria. Tenemos la cuarta dimensión, Temos a quarta dimensão, que es la dimensión de las que é a ondas, dimensão das ondas, donde trabaja la radio onde trabalha o rádio y la televisión. e a televisão. En este lugar, Neste lugar, en la dimensión de las na ondas, dimensão das ondas, hay muchas voces há muitas vozes y hay muchas imágenes, e há muitas imagens, pero ustedes no las pueden mas ver, vocês não podem ver, ni pueden escuchar, nem podem escutar as vozes, a menos que no tengan a não ser que tenham um televisor y lo sintonicen e o sintonizem en el canal de no televisión canal de televisão que está enviando que está enviando essas imagens y esas e voces. essas vozes por esse canal. Y si ustedes quieren E escuchar se vocês querem escutar lo que están enviando o que estão enviando por otro canal, por outro canal de televisión, de televisão, usted sintoniza el você otro sintoniza o outro canal canal y aparece en la pantalla de su televisor e aparece na tela da sua televisão lo que ellos están transmitiendo. o que eles estão Está transmitindo. siendo transmitido Está sendo transmitido en em la outra dimensión de las dimensão, ondas. na dimensão das ondas. Así trabaja la radio Assim trabalha o y la rádio televisión. e a Los sistemas de televisão comunicaciones e os sistemas de comunicações que existem, que envían que desde la enviam Tierra desde a a los Terra satélites aos satélites sus mensajes, sus suas programas mensagens, seus de programas
de televisão y otros programas outros programas que ellos envían, que eles enviam, o sea, programas de diferentes clases, ou seja, programas de diferentes tipos, no solamente para la televisión, para el público, não somente para a televisão, para o público, sino mas las diferentes naciones as diferentes nações usan esos medios de comunicación usam esses meios de comunicação por satélites por y satélite así por el estilo. e assim por Todo diante. Tudo isso Está moviéndose está se y movendo usted no ve nada. e você não vê nada. Se necesita É el necessário equipo necesario o equipamento para necessário para lo que está captar siendo transmitido. o que está sendo transmitido. Pero este planeta Tierra Mas este planeta Terra está lleno de imágenes está cheio de imagens y de voces. e de vozes. Y eso E isso permanece ahí. permanece aí. Habían pensado Tinham pensado en un equipo em um equipamento que pudiera usarse que poderia ser usado para ir a través del tiempo para ir através do tempo al pasado ao passado y e gravar el ministerio o ministério de Jesus Cristo allá predicando, lá pregando, tomar película filmar y tomar el audio e también. gravar o áudio também. Pero no se preocupen Mas não se preocupem que si la ciencia que se a ciência no logra alcanzar não consegue alcançar esa meta essa meta de ir al pasado de ir ao passado y grabar e gravar lo que se llevó a cabo o en el que se pasado realizou no passado, en el reino no milenial, reino milenial, todos nosotros lo vamos a ver. todos nós vamos ver. ¿Y esto por E qué? isso por quê? Porque en el Porque no glorioso reino milenial será terá la a tierra terra llena del cheia conocimiento de la do gloria conhecimento de Dios, da glória de Deus, de la gloria da de glória Jehová, do Senhor, ou seja, del do conhecimento de la da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Abacuque capítulo 2, versículo 14, e Isaías capítulo 11, e Isaías verso 9, capítulo 11, versículo 9, nos diz que a terra terá cheia do conhecimento da glória do Senhor, como las aguas cubren el mar. como as águas cobrem o mar. Ahora podemos ver Agora podemos que en el ver glorioso reino milenial que de no Cristo glorioso reino milenial de Cristo habrá haverá conhecimento de Deus. Ese será el conocimiento principal Esse será o conhecimento en principal el reino de Jesucristo. no reino de Jesus Cristo. Y cada hijo e hija de E Dios, cada filho e filha de Deus, escrito en el cielo, escrito no céu, en el libro de la vida del no Cordero, livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del desde mundo, antes da fundação do mundo, será será a imagen y semejanza a imagem e semelhança de nuestro amado do Señor nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. En la lectura que tuvimos, Na leitura que tivemos, dijo San Pablo São Paulo disse que seremos que seremos iguales a Jesucristo. iguais a Jesus Cristo. Como hemos traído la imagen del terrenal, Como trouxemos a imagem do terreno, o sea, de Adán, ou seja, de Adão, traremos a imagem del celestial. do celestial, ou seja, de Jesus Cristo. Ahora podemos Agora podemos ver ver la bendición tan a grande bênção tão grande que hay para los que há hijos para y os hijas de filhos Dios e filhas de Deus en el glorioso no reino glorioso milenial de reino Cristo. milenial de Cristo. Ahora, las personas Agora as pessoas que serán que serão transformadas en el no día último postrero, dia, estando vivos, estando vivos, lo cual será la o qual trompeta será a final, trombeta final, porque se tocará la porque trompeta, dice se San tocará a Pablo, trombeta de São Paulo y los muertos, e os en Cristo mortos em Cristo ressuscitarão primeiro como incorruptíveis, ou seja, num corpo imortal. no será, en el Não mismo será no cuerpo mesmo que corpo que tinham,
quando viveram aqui na terra. Porque se ressuscitam no mesmo corpo, o que aconteceria com eles? Depois morreriam de novo. Cristo não ressuscitou Lázaro. Cristo não ressuscitou Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? E depois o que aconteceu Vivió com una Lázaro? cantidad de años aquí en la tierra Viveu uma quantidade de anos aqui na y terra luego murió. e depois Para morreu. resucitar. Para ressuscitar e nunca mais morrer, se requer en un cuerpo ressuscitar eterno. em ser a um imagen corpo y semejanza eterno de Jesucristo, e ser a imagem e semelhança e de assim Jesus Cristo la e assim inmortalidad. obter a imortalidade. E nós, os que vivemos, quando isso con los ocorrer, santos com que os ya han santos partido que durante já las edades partiram pasadas, durante as y eras algunos de los nuestros passadas que han partido e también. alguns dos nossos que partiram também, Nosotros los que vivimos, nós, os cuando que los muertos en vivemos, Cristo resuciten, quando os mortos em Cristo los ressuscitarem, veremos y os nosotros seremos veremos transformados. e nós seremos E assim transformados. E assim um obteremos corpo eterno também. um corpo eterno Seremos também. vestidos Seremos de vestidos de Este imortalidade. cuerpo mortal, Este em corpo seus mortal, átomos, em seus será átomos, cambiado, será serão transformado. mudados, será transformado. E assim à estaremos imagem e semelhança à imagem e de semelhança Jesus de Cristo, Jesus nosso amado Cristo, Salvador. nosso amado Assim Salvador. teremos Assim teremos cuerpo celestial, um corpo celestial, cuerpo um interdimensional, corpo interdimensional, cuerpo como el de nuestro amado Señor corpo Jesucristo. como o do nosso amado Senhor Jesus Cuando Cristo. Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, estavam seus encerrados discípulos estavam por medo dos fechados por medo y dos Cristo judeus. entró donde E ellos Cristo estavam, entrou sem que onde eles abrissem a estavam, sem que Porque com abrisse esse a corpo, porta. Porque com esse corpo no hay necesidad não há de que le abra la necessidade puerta a uno. de que abra a porta para a pessoa. Cristo entró con Cristo las puertas entrou cerradas com as portas y luego se fechadas. fue sin Y que le abrieran la después se puerta fue. para irse también. Tem que abrisse a porta para ir também. En diferentes ocasiones Em diferentes Sucedió ocasiões, en medio aconteceu de los isso discípulos de Jesucristo. no meio dos discípulos de Les Jesus aparecía Cristo. y luego Aparecia a eles e desaparecia. depois desaparecia. otras dimensiones. É que há outras E lo que dimensões. E Era o que que passava fazia era que de una passava dimensión a otra. de uma dimensão a outra. Y ahora, E agora, miren ustedes, vejam Jesucristo vocês, también Jesus Cristo caminaba sobre el mar. também caminhava sobre o mar. Los discípulos Os pensaban discípulos que era un fantasma, pensavam que era um pero no fantasma, era un fantasma. mas não era um Era fantasma. nuestro Señor Jesucristo. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. Multiplicó los panes y los peces Multiplicou os pães e os en peixes dos ocasiones. em duas ocasiões. Ahora podemos ver Agora podemos ver las cosas maravillosas as coisas que maravilhosas son hechas que são por feitas una persona por uma que está en un pessoa cuerpo eterno. que está em um corpo eterno. Ahora, ¿cómo será? Agora, como será Cuando millones quando de milhões personas de creyentes en pessoas Cristo crentes em Cristo que han partido que partiram resucitem en el cuerpo eterno ressuscitarem no corpo eterno y los que estamos e os vivos que estamos vivos seamos transformados. formos transformados. Todos seremos Todos seremos como nosso Senhor Jesus Cristo. y si con uno E se com um temos temos uma história tão uma hermosa história tão formosa bajo el ministerio de sobre o Jesús ministério de Jesus de 3 años de y medio, 3 anos e meio, ¿cómo será? como será El momento o momento en que todos los em muertos que en todos Cristo os mortos em Cristo estarán en la estarão na terra de novo, tierra em corpos eternos, e nós seremos transformados e estaremos também em corpos eternos. Estaremos aqui de 30 a 40 dias com um novo corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, esteve na terra aparecendo aos seus discípulos e depois desaparecendo. Esteve quantos dias? Por 40 dias. Portanto, os santos em Cristo, quando ressuscitarem, não irão daqui em seguida. Vão permanecer aqui de 30 a 40 dias também. E assim como Jesus Cristo comeu quando ressuscitou,
los santos também que resucitarán en cuerpos os eternos santos que ressuscitarão em corpos eternos comerão conosco. para comer. Porque não há nenhum Estando problema no novo corpo. para comer estando no novo corpo. Ahora, nuestro cuerpo Agora, terrenal o nosso corpo terreno a la pertence dimensión terrenal, à dimensão terrena. que es Temos um corpo en que materia é em matéria, tangible y visible, é tangível e por lo visível, tanto, está sujeto portanto, a esta tercera está dimensión sujeito a essa terceira dimensão de y está matéria sujeto al tiempo también e está sujeito ao Vive um tempo tempo. também. y después se muere. Vive um Y tempo e está depois sujeto a la morre. luz también. E está sujeito à luz também. Y tiene E tem unos rayos de luz. uns raios de Y a luz. medida que pasan los años, E à medida que passam os se van anos, agotando. vão se esgotando Uno a uno, um a hasta que um, lo último, até que por le queda el último último rayo de luz. resta o último raio de Y luz. por eso las personas, E por isso as pessoas, cuando ya están ancianas, quando já estão anciãs, caminan caminham como los juguetitos como de los os niños brinquedinhos que tienen das las pilas crianças bien agotadas. que têm as pilhas bem esgotadas, bem Y por las gastas. mañanas, E pelas manhãs, a algunos no les da alguns deseo de levantarse. não têm É que já não desejo de tienen se levantar. É que Todos los rayos de luz já não tem todos os raios de luz que cuando tinham nacieron. quando nasceram. Ahora podemos ver Agora podemos ver estos misterios estes mistérios de las dimensiones. das dimensões. Encontramos Encontramos que nuestro cuerpo terrenal que o nosso corpo terreno es temporal, é es temporário, corruptible é corruptível y es mortal. e é mortal. Porque lo hemos obtenido Porque o obtivemos en medio de una raza no meio de uma raça ya caída. já caída. De Adán hacia acá. De Adão até Luego de aqui, la caída, depois da queda, el ser humano o ser no ha humano podido obtener un cuerpo não eterno. pôde obter um corpo eterno. Antes de la caída, Antes da queda, Adán Adão obtuvo un cuerpo obteve um corpo en el cual podía no vivir qual podia por viver toda la eternidad por toda a eternidade si no desobedecía la voz se de não Dios. desobedecesse à voz de Deus. Pero desobedeció Mas desobedeceu y se hizo mortal. e se tornou mortal. Luego el segundo hombre Depois o segundo homem que apareció en este que planeta apareceu Tierra neste planeta Terra como un inmortal como um imortal en la parte na física parte también, física também, se hizo se mortal tornou mortal, tomando nuestros tomando pecados. nossos pecados. Y ese fue nuestro E esse Señor foi o Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Y esto es E así isto é assim porque la paga porque del o pecado salário do pecado é morte. y E Cristo, para redimir a todos os filhos de Deus, tomou nossos pecados e se tornou mortal. de otra forma, De outra forma, no podía morir. não podia morrer. Cristo dijo, Cristo disse: nadie me quita ninguém la me vida. tira a vida. Eu a ponho por mim mesmo para para volver a tornar a tomá-la. Se el grano de Se o trigo grão no de cae en tierra y trigo não muere, cair em terra e morrer, él solo ele queda. fica sozinho. Ou seja, Ou sigue seja, vivendo continua vivendo por toda a eternidade, pero mas solito aquí en la sozinho tierra. aqui na terra. Podía Podia ir ao território que hoy le llaman que hoje Israel, chamam Israel y ahí no iba a encontrar a ninguna e persona. ali não iria encontrar nenhuma pessoa. Podía ir al territorio Podia ir ao que hoy território le llaman que Europa, hoje chama y Europa ahí no iba a encontrar e aí não a ia ningún ser humano. encontrar nenhum ser humano. Ir al territorio Poderia ir ao de território Norteamérica da América do Norte y no iba a encontrar a e não ninguna ia persona. encontrar nenhuma pessoa. Podía venir a la América Podia Latina y vir al à Caribe, América Latina e o Caribe y no iba a encontrar e a não ninguna ia persona. encontrar nenhuma pessoa. Y en ningún lugar E em del nenhum planeta Tierra lugar do planeta Terra encontraria una persona. uma pessoa. Porque él solamente Porque podía seguir somente viviendo podia continuar vivendo porque não tinha pecado. y todos los seres E humanos todos os seres humanos tenían que morir tinham que morrer por causa por del pecado. causa do pecado. Pero él al tomar Mas nuestros ele, ao pecados, tomar nossos pecados,
recebeu todo o juízo divino que tinha que cair naquele dia sobre a raça humana. E somente morreu um homem que tomou todos os nossos pecados para que nós não tivéssemos que morrer. E porquanto ele não tinha pecado de si mesmo, ele, quando seu corpo físico morreu, foi em espírito ao inferno, porque aí tinha que ir todo ser humano por causa do pecado. Mas vejam vocês, Cristo pelos nossos pecados foi ao inferno. E aí no inferno pregou também. Que Cristo pregou no inferno? Claro que sim. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne. Como Cristo morreu? Na carne. Mas o seu espírito e sua alma não morreu. Continua dizendo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, no qual também, ou seja, em espírito, foi e pregou às almas em prisão. O que é o espírito? Um corpo de outra dimensão. Um corpo parecido a este corpo que nós temos aqui na Terra, mas de outra dimensão. Diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E vamos ver aos espíritos de que pessoas eram estes. Os que em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Vejam como Cristo foi ao inferno e pregou a essas pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé. Ou seja, que não creram na mensagem de Noé. E aquela geração pré-diluviana, que era de milhões de seres humanos, ao não crer em Noé e sua mensagem, pereceram no juízo do dilúvio que veio sobre a raça humana. E sabem vocês de uma coisa? Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse que será como nos dias de Noé, que não conheceram. O que não conheceram? O programa de Deus para aquele tempo. Não conheceram que aquela geração tinha chegado ao seu final e que aquela dispensação da consciência tinha chegado ao seu final. E uma nova dispensação estava se entrelaçando à dispensação do governo humano. E não conheceram que Deus tinha na terra um profeta dispensacional, o qual tinha a revelação divina de todas as coisas que iam acontecer nesse tempo. E toda pessoa que quiser saber as coisas que iam acontecer naquele tempo, tinha que ir a Noé, escutar a mensagem de Noé e crer nele com toda a sua alma.
não havia outra forma Não havia outra forma para escapar do juízo divino. Quando vino o dilúvio, Quando veio o dilúvio, vean ustedes, vejam vocês, solamente 8 pessoas somente 8 pessoas, contando Noé, estavam em el programa de Deus, estavam no programa de Deus, crendo na mensagem de Noé, e estavam al tanto e estavam del cientes juízo divino do juízo divino que viria sobre a raça humana. en aquel tiempo, Naquele tempo, como en nuestro tiempo, como em nosso tempo, hubo religiones houve religiões e grandes líderes religiosos também. pero solamente el Mas profeta somente o profeta Noé era el profeta, era o profeta de Deus para esse momento. él era el profeta Ele era o de la profeta dispensación, da dispensação. la dispensación Terceira, del gobierno humano, a dispensação do governo humano. y Dios no hace nada E Deus não faz nada, tem que antes revele seus segredos aos seus servos, os y allí estaba un profetas. profeta E ali estava o profeta, o qual tinha a de todo revelação lo que Dios iba a realizar, de tudo que Deus ia realizar nesse tempo. y toda persona E toda que quisiera pessoa saber que quisesse el saber programa de Dios para aquel o tiempo programa de Deus para aquele tempo, lo podía conocer podia conhecê-lo por meio del profeta Noé. do profeta Noé. Nadie más tenía el conocimiento Ninguém mais tinha o conhecimento de las cosas que iban a das suceder. coisas que iam acontecer. Podían tener opiniones, Podiam ter opiniões, opiniones religiosas, opiniões religiosas, como las tuvieron como as tiveram en todos los tiempos, em todos os como tempos, las tuvieron también como tiveram também en el tiempo de no Jesús, tempo de Jesus, con relación com relação a la venida del à Mesías. vinda do Messias. Pero la venida del Mesías, Mas a vinda do Messias estava no meio do povo hebreu. y no podían E creer não podiam crer que naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, se estava cumpliendo estava se cumprindo a vinda do Messias. Vean lo sencillo Vejam que o era todo. simples que era tudo. Allí estava presente Ali estava presente um profeta dispensacional, Jesus de Nazaré, no qual estava se cumprindo a primeira vinda do Messias, como Cordeiro de Deus. como Cordeiro de Deus. Sempre hay un Sempre profeta há um profeta na al terra cual ao Dios qual te revela. Deus se Porque es enviado a revela, la tierra porque é enviado à terra para esse sin propósito. profeta, Sem el profeta, pueblo perece. o povo Porque perece, camina porque cada caminha, uno cada basado um en su propia opinión. baseado em sua própria Ou na opinião opinião de outras pessoas. ou na opinião de outras Pero sin pessoas, mas La revelación del sem cielo. ter a revelação do Para esse céu tempo. para esse Pero tempo. cuando Dios envió un profeta, Mas quando Deus envia um profeta, la revelación del cielo a revelação do viene al céu pueblo de Dios, vem ao povo de y al Deus pueblo de Dios e o povo de Conoce Deus conhece el programa de Deus. o programa de Deus. Ahora Cristo dijo Agora Cristo que disse como fue en los días de que Noé, como foi nos dias de Noé, será la venida del será a Hijo del vinda Hombre. do Filho do Homem. Y estamos viviendo en el tiempo E final, estamos vivendo no tempo final, en un tiempo em paralelo um tempo paralelo al tiempo de Noé, ao tempo de Noé, en donde no conocieron onde não conheceram lo que tenían que o conocer. que tinham que conhecer. Tenían muchos conocimientos Tinham muitos conhecimentos en la ciencia, nas ciências, la política, a política, la cultura, a cultura y todas e esas cosas. todas essas coisas. Pero lo que tenían Mas que tener el o que conocimiento tinham que ter o correcto conhecimento correto en el programa de Dios no programa ¿Y de su Deus palavra? e sua no palavra lo tenían não tinham, porque rechazaron porque al rejeitaram hombre de Dios, o homem de a Deus, través del cual através do venía qual ese conocimiento vinha esse y conhecimento prefirieron e tener preferiram sus propias ter religiones suas próprias y sus religiões propios líderes e religiosos seus próprios líderes y religiosos tener una religión e ter uma religião de acuerdo de acordo a como ellos a le como enseñaban eles ensinavam y no a como e não Noé a como Noé estaba enseñando. estava ensinando. Pero Noé Mas Noé Tenía el tinha o sacrificio por el sacrifício pelo pecado, pecado, que era tipo y figura, que era tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. y esse mistério E esse mistério no lo entendían bien não entendiam bem las personas as de aquel pessoas tiempo, daquele tempo, de como un de hombre como um homem, como Noé, era el mensajero era de o Dios mensageiro de Deus para aquele tempo y e ofrecía a Dios oferecia a Deus esse sacrifício y e sus seus pecados eram cobertos.
el resto de la gente, o resto das al pessoas, no tener la revelación ao correcta, não ter a revelação que correta Noé tenía, que Noé tinha, tenía sus pecados tinham seus pecados descubiertos delante de Dios. descobertos diante de Deus. Y la paga del E pecado o salário do pecado es muerte. é morte. Y la muerte vino E a morte veio sobre la raza humana sobre a raça humana naquele tempo, porque no creyeron porque não creram a Noé y su em Noé e mensaje. sua mensagem. Si hubieran Se creído, tivessem crido, se hubieran salvado. teriam se salvado. Ahora vean Agora ustedes, vejam vocês. Cristo fue y les predicó Cristo foi e pregou a a essas pessoas, No les predicó não salvación, pregou salvação, sino mas condenación. condenação. Les condenó. Os Por condenou por incrédulos. Ahora, ¿dónde estaban ellos? Agora, onde eles estavam? Ellos estaban Eles estavam en la quinta dimensión. na quinta dimensão. La quinta dimensión A quinta dimensão es conocida comúnmente é conhecida comumente como el infierno. como o inferno. El infierno O inferno preparado para o diabo, dice Jesucristo. disse Jesus Cristo. Y todas las personas E todas as pessoas que viven que vivem conforme a la voluntad del conforme a vontade do diabo diablo van a estar estarão donde está el diablo. onde está o diabo, En la quinta na dimensión. quinta dimensão. Un lugar Um lugar que nadie quiere. que ninguém quer ir. Miren ustedes. Vejam vocês, En la na parábola parábola aquí de Jesucristo, aqui de Jesus Cristo, del capítulo 25, do capítulo 25 de São Mateus, verso 34, versículo 31 em diante, dice diz Jesus Cristo: Cuando el Hijo del Hombre venga en su quando o Filho gloria do Homem vier em sua glória y todos los santos e ángeles con todos él, os santos anjos com ele, entonces se sentará en su então trono de se gloria assentará no trono da sua glória. y serán reunidas delante de él Todas todas as las nações se reunirão diante dele, y apartará los unos e de ele los apartará otros, uns dos outros, como aparta el como o pastor las pastor ovejas aparta de los dos cabritos. bodes as ovelhas. Y pondrá las ovejas a su derecha Ele porá as ovelhas à sua y los direita cabritos a su e izquierda. os bodes à sua Entonces esquerda. el rey dirá a los de su derecha: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Venid, benditos de mi Vinde, Padre, benditos de meu Pai, heredad el reino preparado para vosotros possuí por herança o reino que vos está preparado desde la fundación del mundo. desde a fundação do mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, Pois tive fome e me destes de comer, tuve sed y me disteis de tive beber, sede e me deste de fui beber, forasteiro y me era forasteiro e me hospedastes, estuve desnudo estava y me nu e me cubristeis, vestistes, enfermo y me estive enfermo e me visitastes, en la cárcel preso y e vinisteis a fostes mí. ver-me. Entonces los justos le responderán: Então os justos responderão, dizendo: Senhor, Senhor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de quando beber, te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, E te quando cubrimos? te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y E vinimos quando a ti, te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? y respondiendo el rey Ao les que dirá: lhes responderá o rei: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí Em verdade lo vos digo que hicisteis. quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aquí hay dos clases de personas. Aqui há dois tipos de pessoas. Estas personas que entrarán a la vida eterna, Essas pessoas que entrarão na vida eterna, entrarán al reino de Dios, entrarão no reino de Deus, y también están e também estão los pequeñitos os pequeninos, a los cuales le hicieron favor. aos quais fizeram favores. Los pequeñitos son Os pequeninos são los miembros del os cuerpo membros místico do de corpo místico de Cristo, Cristo, los primogénitos os de Dios, primogênitos de Deus, los que han creído en os que Cristo como creram em nuestro Cristo como Salvador, nosso Salvador,
han lavado sus pecados en la sangre de lavaram seus Cristo pecados no sangue de Cristo y han e recibido su receberam o seu Espírito Santo y por e, consiguiente, consequentemente, han nacido nasceram de novo. Han Nasceram no reino de Deus. y son los miembros del cuerpo místico de Cristo. E são os membros do corpo místico Forman de la Cristo, iglesia de Jesucristo. formam a igreja de Esos Jesus son los Cristo. pequeñitos, Esses a são los os pequeninos estas aos otras quais personas essas les outras ayudaram pessoas os cuando ellos ajudaram necesitaban. quando eles Les hicieron necessitavam. favores Fizeram en favores diferentes ocasiones. em Y diferentes Cristo dijo ocasiões. en una ocasión, E Cristo disse numa ocasião: cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis qualquer que pequeñitos, der um copo de água fresca a um destes meus pequeninos, no perderá su recompensa. não perderá sua Y la recompensa. recompensa E a recompensa é vida para todos los que eterna ayudan para todos os que ajudam a los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de a Deus, los primogénitos de Dios, os primogênitos de que Deus, están escritos que estão en el escritos cielo, no céu, en el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do El libro de Cordeiro. la vida del Cordero O livro da vida do Cordeiro tiene tem dos secciones muy importantes. duas seções muito O importantes. sea, el libro de la vida. Ou seja, o livro da vida tem a seção Del libro de la vida del do Cordero, livro da vida do Cordeiro, donde están escritos los onde nombres de estão los escogidos escritos de os Dios, nomes dos escolhidos de Deus, de los miembros del cuerpo místico dos de Cristo. membros do corpo místico de Cristo, Están escritos estão escritos desde antes da fundação do mundo. y hay otra E sección, a outra seção, la cual se le llama a qual é chamada el libro de la o vida, livro da vida, en donde onde están escritos estão nombres escritos nomes de de personas pessoas de esa sección, dessa seção do livro da vida. pueden ser borradas Podem algunas ser personas, apagadas algumas pessoas, pero si permanecen mas se permanecem sirviendo a Dios servindo a y Deus ayudando e a los ajudando hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de sus Deus, nombres permanecerán ahí, seus nomes permanecerão aí, en el libro de la escritos vida. no livro da Y vida. esas personas E essas pessoas están aquí, estão en este aqui grupo neste de las grupo ovejas das que ovelhas Cristo colocó que Cristo à sua colocou à sua Vejam direita. vocês. Vejam vocês, entran entram al reino preparado por Dios, ao reino preparado por Deus desde antes da fundação do mundo, porque ayudaram porque a los ajudaram pequeñitos, os pequeninos, os filhos e filhas de los Deus, miembros de la iglesia de os Jesucristo. membros da igreja de Jesus Cristo. Y ahora veamos lo que Cristo dice E agora vejamos o que Cristo disse a los de su izquierda, aos da sua esquerda, representados representados en los cabritos. nos bodes. Entonces dirá también a los de la izquierda, Então lhes responderá aos que estiverem à sua esquerda: apartaos de mí, apartai-vos de mim, malditos, malditos, al fuego para o eterno, fogo eterno, preparado para el diablo y sus preparado para o diabo e seus anjos, ángeles, donde serán echados onde serão lançados en el lugar no lugar que Dios ha que preparado Deus preparou para o diabo e los e ángeles os del anjos do diabo. Ahí serán echados Aí serão lançados todos aqueles que que não han ajudaram a igreja do Senhor Jesus Cristo durante el peregrinaje durante a peregrinação de la iglesia del Señor da Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, durante el tiempo o tempo allá de los apóstoles lá dos en apóstolos la tierra de Israel, na terra de Israel y también e também durante las 7 edades durante as 7 eras de la iglesia gentil, da igreja gentia y e também en este tiempo neste final, tempo final, en la edad de la na piedra. era da pedra angular. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un lugar preparado que há um para lugar el diablo preparado para o y sus diabo e ángeles. seus anjos. Y a este lugar E a esse lugar irán también irão também los que no han os ayudado que não ajudaram a la a iglesia igreja del do Señor Senhor Jesus Cristo, cuando han necesitado quando necessitaram Los hijos de Dios os filhos de Deus que les ayuden. que os ajudasse. Ahora vemos Agora vemos que ese lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. que esse lugar preparado para o diabo e os seus anjos Es la quinta dimensión. é a quinta dimensão, Es el infierno. é o inferno. Luego la sexta dimensión Depois a sexta dimensão
es el paraíso. é o paraíso. El paraíso es el O lugar paraíso é o lugar donde van los creyentes en Cristo onde os crentes em Cristo vão cuando mueren sus cuerpos físicos. quando seus corpos físicos morrem. Ellos van a vivir Eles vão viver a la sexta na dimensión, sexta dimensão, llamado el paraíso, chamado paraíso, una dimensión uma dimensão que es que é parecida parecida en muchas cosas em muitas coisas a esta dimensión a terrena. essa dimensão terrena. Hay árboles, Há árvores, hay grama, há grama, hay pajaritos también, há passarinhos também, hay animales há animais y hay personas e há allí. pessoas ali. Están viviendo allí Estão vivendo ali en cuerpos, em corpos, pero es un cuerpo mas é um corpo de esa sexta dimensión, dessa sexta dimensão, parecido a nuestro cuerpo. parecido com o nosso pero de corpo, outra mas de dimensão. outra dimensão. En ese cuerpo Nesse corpo de la sexta dimensión da sexta dimensão, no tienen las necesidades, não tem as necessidades que nós temos aqui. allí ni trabajan Ali nem trabalham como trabajamos nosotros como acá. nós trabalhamos aqui. En este planeta Tierra Nesse planeta Terra, trabalhamos como esclavos. como escravos. Luego, Depois, allí ali, ni se cansan. nem se cansam. Aquí en la Tierra, Aqui na Terra, nosotros nos cansamos. nós nos cansamos. Allí Ali, ni comen, nem comem, no tienen necesidad de comer. não tem necessidade de comer. Por lo tanto, Portanto, no tienen la preocupación não tem a preocupação de que hay que ir al de supermercado que é preciso ir ao para supermercado hacer la compra. para fazer compra para a família. Allí también Ali também no duermen, não dormem, no se cansan, não se no cansam, duermen. não dormem. Allí todo el Ali tiempo todo o tempo ellos están eles despiertos. estão acordados. Allí no hay noche, Ali não há noite. allí no hay problemas, Ali não há problemas de guerras como aqui. no hay problemas Não há económicos. problemas econômicos. Allí Ali no se pierde el valor de la moneda não se perde o valor da moeda de los que están allí, dos que estão ali. porque allí no hay moneda Porque ali não há moedas para comprar y para vender. comprar e vender. Allí están muy felices Ali estão muito felizes, mas eles têm a promessa de regresar acá, de regressar aqui em um corpo eterno, en donde no van a tener onde los problemas que não tenemos vão en ter os este cuerpo problemas que temos neste corpo mortal. mortal. Ahora, Agora, el cuerpo en el cual ellos se o encuentran corpo no qual eles se encontram se llama el cuerpo de se la chama teofanía, o corpo da teofania o cuerpo ou teofánico. corpo teofânico. Es el espíritu teofánico É o espírito teofânico que han recibido que receberam cuando creyeron en quando Cristo creram em Cristo como su Salvador como seu Salvador y lavaron sus e pecados en la lavaram sangre seus de Cristo, pecados no sangue de Cristo y recibieron e receberam el Espíritu o de Cristo. Espírito de Cristo. Ese espíritu Esse espírito teofánico teofânico da sexta da dimensão, sexta dimensão, que es eterno que é eterno y que proviene e que provém del Espíritu de do Dios. Espírito de Deus. Así como humanamente, Assim como humanamente, cada uno de ustedes cada um de vocês e eu também hemos venido de viemos nuestros padres terrenales. dos nossos pais terrenos. Así también, Assim também, el nuevo o nacimiento novo nascimento proviene provém de Dios, de Deus, de nuestro Padre do celestial, nosso Pai Celestial, por medio por meio de creer en Cristo de crer em Cristo como nuestro como Salvador, nosso Salvador y lavar nuestros e lavar pecados nossos pecados en la sangre no de Cristo, sangue de Cristo y recibir su e Espíritu receber seu Espírito y así nacer e assim nascer en otra em dimensión, outra dimensão, nacer en la nascer sexta dimensión, na sexta dimensão. nacer en nuestro cuerpo teofánico Nossos corpos teofânicos en nascer y de la sexta na dimensión, e da sexta dimensão, para así para assim entrar entrar a vida eterna. a vida eterna. Ahí entramos Aí entramos a vida eterna. a vida eterna. Hemos pasado Passamos de muerte de morte a vida, à vida, como dijo Cristo como disse Cristo en San Juan, em São João, capítulo 5, capítulo 5, verso versículo 24. 24. De cierto, de cierto os digo, Em verdade vos digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna. tem a vida eterna. Y no vendrá E condenación, não entrará em condenação, mas ha pasado mas passou de muerte a da vida. morte para a vida. ¿Ven la forma de pasar de muerte a vida? Vem a forma de passar de morte à vida? É por meio de Cristo. Ele disse: Yo soy el camino, Eu sou o caminho, la a verdade e a vida. nadie viene al E Padre ninguém vem ao si Pai no es por mí. a não ser por No hay mim. otra forma. Não há Es outra por medio forma, de é Cristo. por meio de Cristo. Y para todas estas E personas para todas essas que en pessoas tiempos pasados que em tempos passados E em nosso e em nosso tempo hemos creído en Cristo, cremos em Cristo, si nuestros cuerpos se nossos mortales corpos mortais han muerto, morreram, no hay ningún problema. não há nenhum problema. Miren lo que Cristo dice Vejam o que Cristo diz en San Juan capítulo 6, em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40. y esta es de la voluntad del Padre, E essa é a vontade daquele que me el enviou, que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, sino que lo resucite en el día postrero. mas o ressuscite no último dia. La promesa es A promessa é resurrección ressurreição en el día postrero no último para dia todos los que han creído. para todos os que creram em Jesus Cristo. Esos son los que el Padre le ha dado Esses são os que o Pai lhe deu y han venido a e Cristo, vieram a Cristo, lo han recibido como Salvador, o receberam como han lavado Salvador, sus pecados, lavaram seus en la sangre de pecados no Cristo, sangue de Cristo y han recibido su e Espíritu. receberam seu Espírito Y tienen e têm vida eterna, vida eterna. aunque sus cuerpos Mesmo físicos que seus corpos físicos sejam mortais, ya tienen vida eterna. já têm vida eterna e têm um corpo teofânico ou um espírito teofânico da sexta dimensão. Un espíritu Um teofánico eterno. espírito teofânico eterno, um corpo teofânico da sexta dimensão Eterno. eterna. Solamente les falta E somente falta um corpo físico eterno também, o qual receberemos en el día no postrero. último dia. Dice Cristo aquí. Diz Cristo E eu aqui, le ressuscitarei. e eu o ressuscitarei, Sino que le resucite mas que o ressuscite quando? en el día postrero. No último Vamos dia. a seguir leyendo. Vamos continuar lendo. Y esta es la voluntad del que me envió, me ha enviado. Pois a vontade do meu Pai Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenga vida eterna. tenha a vida eterna. E eu le E ressuscitarei eu o en el dia ressuscitarei no último dia. ¿Para quién? Para quem Está prometida la está resurrección prometida a ressurreição en cuerpos eternos, em corpos eternos para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados no último dia, ou seja, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para os crentes em Cristo das eras passadas e também deste tempo no qual vivemos. É que obteremos a imortalidade. Os mortos em Cristo obterão o corpo eterno e assim obterão a imortalidade e viverão em um corpo visível, um corpo glorificado e serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno, um corpo glorificado e assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora podemos ver o programa divino para cada um dos que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vimos o que é a sexta dimensão. Nessa sexta dimensão é que Jesus Cristo estava antes de vir no corpo de carne que nasceu da Virgem Maria. Aquele anjo do Senhor
que apareceu ao profeta Moisés em diferentes ocasiões e que disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é nada menos que nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Vocês recordam quando Jesus disse em uma ocasião, antes que Abraão nascesse, eu sou? Ele disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Está no capítulo 8 de São João, versículos 56 ao 59. Abraham, vuestro padre, se gozou de que havia de ver mi dia e lo viu e se gozou. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Quando foi isso? Quando foi isso? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, apareceu Elohim com dois arcanjos, os quais são Gabriel e Miguel. Apareceu a Abraão em forma visível. Abraão lhe ofereceu um bezerro tenro e pães também. Ou seja, ofereceu uma comida, o convidou para uma comida, e Elohim, com seus arcanjos, aceitou o convite e comeu com Abraão. E depois foram a Sodoma e Gomorra e já chegaram a Sodoma e Gomorra dois arcanjos, Gabriel e Miguel. E Ló os viu, os levou à sua casa e também comeram com Ló. Mas Elohim estava com Abraão ainda. E depois que terminou de falar com Abraão, desceu para Sodoma. E durante a manhã, Sodoma foi destruída com fogo e enxofre, que desceu do céu. Para que tenha um quadro claro do que foi essa destruição. Isso foi uma destruição, diríamos, atômica, onde estavam os comandantes das hostes celestiais, dos exércitos celestiais. E Deus estava ali com eles. E estavam os arcanjos Gabriel e Miguel. Ou seja, que foi uma destruição que veio de outra dimensão, da dimensão onde estão os anjos, e veio e se materializou sobre Sodoma e Gomorra, como também foi durante o dilúvio. Os arcanjos de Deus estiveram encarregados tanto das bênçãos de Deus para os seres humanos, como dos juízos divinos. Vejam vocês, Deus enviando os seus arcanjos, Gabriel ou Miguel, em diferentes ocasiões, a diferentes profetas, e revelando as coisas que hão de acontecer. Vejam, ao profeta Moisés foi acompanhado por arcanjos de Deus. Vejam vocês como o povo hebreu foi libertado. E depois vocês encontram na Bíblia que diz que a lei para o povo hebreu foi dada ao povo hebreu e a Moisés por comissão de anjos. Agora podemos ver a intervenção de outras dimensões entre os seres humanos. A intervenção direta
de dimensões que o ser humano não compreende. Encontramos, por exemplo, a dimensão do diabo, onde está o diabo e seus anjos, que é a quinta dimensão que intervém no meio da raça humana. E encontramos que obriga os seres humanos a desobedecerem a Deus e sua palavra. Encontramos também que há pessoas, como no tempo de Jesus, em tempos anteriores também e em nosso tempo, possuídos por espíritos da quinta dimensão, da dimensão do diabo. Jesus os expulsava das pessoas. E agora podemos ver a intervenção de outras dimensões. Podemos ver a intervenção da sexta dimensão, como inspira os seres humanos a servirem a Deus e os ilumina para poder compreender o programa de Deus correspondente ao tempo em que as pessoas vivem. Quando Deus envia um profeta à terra, está enviando um espírito da sexta dimensão manifestado em um corpo de carne desta dimensão terrena. Envia esse espírito de profeta da sexta dimensão aos seres humanos para trazer a revelação do céu, para trazer-lhe a revelação do céu, a palavra de Deus, e guiá-los no programa de Deus correspondente a esse tempo. O apóstolo São Paulo, sendo um conhecedor destes anjos enviados por Deus, diz no capítulo 1, versículo 14 de sua carta aos Hebreus, pergunta: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores que ministram a palavra de Deus por meio de carne humana, por meio do corpo de carne, no qual vêm manifestados a esta terra no meio dos seres humanos. E esses espíritos ministradores são os espíritos dos profetas de Deus, dos enviados de Deus, de era em era, e de dispensação em dispensação. Encontramos que Jesus Cristo, quando estava na sexta dimensão, antes de vir a essa dimensão terrena em um corpo de carne, apareceu a Abraão em diferentes ocasiões. Apareceu como Elohim e apareceu também como Melquisedeque. Ele é o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, vestido de um corpo de carne. Por isso podia dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Agora, vejam como dizem a Jesus quando ele fala essas coisas, que talvez pensavam que ele estava louco e que era um mentiroso. Dizem, vamos ler aqui de novo, capítulo 8, versículos 56 ao 59.
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu? E alegrou-se. Capítulo 8, verso Capítulo 56 en adelante de San 8, Juan. versículo 56 em diante de São João. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Aún no tiene 50 años ainda não tem 50 anos. y has visto a Abraham. E viste Abraão? O sea, Ou seja, tú no estás diciendo la tu verdad. não estás dizendo a Tú verdade. estás mintiendo. Você está mentindo. No tiene 50 Não años tem 50 anos. y dices que has visto a Abraham. E dizes que viste Abraão? Jesús le dijo, Jesus disse: de cierto os digo, em verdade vos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. que antes que Abraão nascesse, eu sou. Cuando Juan el Bautista predicó, Quando João Batista pregou, habló acerca de Jesús. falou sobre Jesus, O sea, habló acerca ou de seja, aquel falou al cual él estaba preparando el camino. sobre aquele ao qual ele estava preparando o caminho, Y dijo, e disse, en el capítulo 1 de San Juan, no capítulo 1 de São João, verso 29 en versículo adelante, 29 em diante, dice, el siguiente día vio Juan Diz. a Jesús que venía a él no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, y dijo, e disse, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es aquel de quien yo dije, Este é aquele do qual eu disse, después de mí viene un varón, após mim vem um homem, el cual es antes de que mí, tem a primazia, porque era primero porque que era primeiro do que eu. yo. Y mire, viene después de Jesús E vejam, vem depois de João, y era primero e que era Jesús. primeiro que João. Y nació E nasceu después de Juan depois de João, y era primero que Juan. e era primeiro que João. Y E vino en el ministerio, ¿quién primero? quem veio primeiro no ministério? Veio Juan. João. Juan vino primero. João veio primeiro e depois veio Jesus. O sea, vino Jesús Ou seja, Jesus veio después de Juan. depois de João. Y Juan dice, E João diz, es primero que yo. é primeiro que eu. ¿Cómo se puede entender eso? Como pode-se entender isso? Eso es fácil de Isso é entender. fácil de entender. Tenemos que entenderlo Temos que entender por la palabra de Dios. pela palavra de Deus. En el capítulo 1 No capítulo 1 de San Juan, de São João, versículo 1 ao 18, dice, diz: en el principio era el verbo, no princípio era o Verbo, y el verbo era e con o Dios, Verbo estava com Deus, y el verbo e era o Dios. Verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas as coisas foram feitas por meio dele, Y sin él nada E de lo sem que ha ele, sido hecho fue nada hecho. do que foi feito se fez. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Quem é o Criador de todas as coisas? De todo o universo? El verbo. O Verbo, Que era con Dios que estava com Deus y era Dios. e era Deus. Y ahora E agora dice también diz também que el verbo que o Verbo es la luz é de la vida. a luz da vida. Diz, nele estava a vida, Y la vida era la luz de e los a hombres. vida era a luz dos homens. Ahora, ¿dónde estaba la vida? Agora, onde estava a vida? Estaba en el verbo. Estava no Verbo, Que era con Dios que estava com Deus E era Deus. e era Deus. y también era E também era a luz de todos los hombres. de todos os homens. En el verso 9 y 10 No versículo 9 e 10 de este mismo capítulo, deste 1 de San mesmo Juan, capítulo 1 de São João, dice así. diz assim: Si quieren leer un poquito más, se querem ler um pouquinho mais, comenzamos en el verso começamos no o versículo continuamos la lectura. ou continuamos a leitura para que claro. tenham o quadro claro. Diz: La luz en las tinieblas a luz resplandece nas trevas, y las tinieblas no prevalecieron contra e ella. as trevas não prevaleceram sobre ela. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este vino por testimonio Este veio como testemunha para que diese testimonio de la luz, para testificar a respeito da a luz, fin de que todos creyesen a por fim él. de que todos crescem por meio dele. No era la luz, Ele não era luz, sino para que diese mas testimonio de la veio luz. para testificar da luz. Para dar testimonio de que Para dar testemunho de que luz?
para dar testemunho do Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas e é a luz de todo homem, para dar testemunho da luz de todo homem, para dar testemunho de Deus, que é luz. Agora, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Agora, como ia vir a luz a este mundo? Vamos ver. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito. Assim é como nascemos de Deus. Continua dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vejam vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo, que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, quando se fez carne, foi conhecido com o nome de Jesus. Por isso, podia falar à criação e a criação obedecia. Podia falar ao mar e aos ventos, os quais estavam bravos, estavam em uma tempestade, e o barco dos discípulos estava em perigo. Jesus Cristo disse ao mar e aos ventos, emudece. E ficaram tranquilos, tranquilinhos. Os discípulos de Jesus Cristo disseram, e quem é este homem que até fala ao mar e aos ventos e o obedecem? Quem é este homem? O Criador de todas as coisas, o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, e depois se fez homem, se fez carne, se vestiu de um corpo de carne, mas continuava sendo o mesmo Deus, continuava sendo o mesmo Verbo, e portanto tinha o poder e autoridade sobre toda a criação. Multiplicou os pães e os peixes, caminhou sobre o mar e assim por diante. Vocês podem ver todas as coisas que Jesus fez. Por quê? Porque era Emanuel, como disse o profeta Isaías, no capítulo 7 e versículo 14. Porque eis que o mesmo Senhor vos dará sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus entre os seres humanos em carne humana, vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Aquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus de Nazaré, era nada menos que o instrumento de Deus, o véu de carne, onde estava Deus manifestado em toda a sua plenitude, no meio do povo hebreu. E o mundo não o conheceu, e o povo hebreu não o recebeu. Em uma ocasião, Felipe disse, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus diz, tanto tempo faz que estou convosco, Felipe, e ainda não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou vice-versa? E quem me viu, viu o Pai. Por quê? O Verbo que estava com Deus e era Deus
e que criou todas as coisas, agora tinha criado para si um corpo de carne no ventre de Maria. Tinha criado uma célula de vida, a qual se multiplicou e formou o corpo de Jesus que nasceu em Belém da Judeia. E esse é o corpo de carne de Deus. Deus nunca tinha criado para si mesmo um corpo de carne. Ele criou para si esse corpo de carne e habitou entre os seres humanos. Era o Verbo que estava com Deus. Quando se diz o Verbo que estava com Deus, está se falando de Deus em seu corpo teofânico, em seu corpo da sexta dimensão. Esse corpo teofânico, e estando nesse corpo teofânico, Deus criou todas as coisas. Esse corpo teofânico de Deus é um corpo parecido ao nosso corpo dessa dimensão, mas é de outra dimensão, da sexta dimensão. E Deus estando nesse corpo, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, Deus desde aí criou todas as coisas. Em palavras mais claras, o Criador de todo o universo foi um homem da sexta dimensão, o qual depois criou para si um corpo de carne chamado Jesus. Vem quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Com razão disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. E João disse, é antes que eu. E foi antes de Abraão, foi antes de Moisés também, foi antes de Noé, foi antes de Enoque também, foi antes de Adão também. Por quê? Porque ele é o Verbo, que depois se fez carne, e o conhecemos pelo nome de Jesus. Mas antes de se fazer carne, era conhecido no meio do povo hebreu como o anjo do pacto, ou anjo do Senhor. E apareceu a muitos profetas e pessoas do povo hebreu na forma de um varão, de um homem, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Ou seja, que apareceu em um corpo de anjo da sexta dimensão. Por isso é que quando Jacó lutou com o anjo do Senhor e não o soltava, e o anjo disse, solta-me, que já está raiando a alva e tenho que ir. Jacó disse, eu não te soltarei até que me abençoes. E o anjo diz, qual é teu nome? Jacó diz, Jacó. O anjo diz, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste, pelejaste com Deus e com os homens e venceste. Tinha lutado com os homens, lutou com Esaú, lutou com seu pai Isaac, não uma luta de briga, mas uma luta por obter a bênção da primogenitura, lutou com seu sogro lá em Arã, e em todo momento vocês podem ver que obteve a vitória, e agora obtém a vitória com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque quando apareceu a Moisés, o anjo do Senhor disse, eu sou o Deus do teu pai, ou seja, o Deus do pai de Moisés. E Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés quis saber o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o nome de Deus está
no anjo do Senhor. Onde isso está escrito? No capítulo 23 de Êxodo. Versículo 20 em diante diz: Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, seré enemigo de tus enemigos. Então serei inimigo dos teus inimigos Y afligiré a los que te afligieren. e adversário dos teus adversários. Porque mi ángel irá delante de ti. O meu anjo irá adiante de Y te ti llevará a tierra del amorreo, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Ahora podemos ver Agora podemos ver el ángel de Jehová o anjo do como Senhor el portador como portador del nombre do nome eterno de Dios. eterno de Deus. Moisés Moisés quiso saber quis saber el nombre o nome del ángel de do Jehová. anjo do Senhor. Y en el capítulo 3, E no capítulo 3, verso 13 en adelante, versículo 13 em diante, dice, diz: dijo Moisés a Dios, Então disse Moisés a Deus: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, Quando eu for aos el filhos de Dios de vuestros Israel padres e lhes me ha disser: enviado a vosotros. O Deus de vossos pais me enviou a Si vós, ellos me preguntaren cuál es su nombre, e me ¿qué perguntarem qué qual é seu les nome, responderé? que lhes direi? Então disse Moisés a Deus, Capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 em diante de Êxodo. Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Y respondió Dios a Moisés, Disse Deus a Moisés: yo soy el que soy. Eu sou o que sou. Y dijo, Disse mais: así dirás a los hijos de Israel, Assim dirás aos filhos de Israel: yo soy, me Eu envió sou, me a enviou vosotros. a vós. Cuando le fue dado este nombre a Moisés, Quando esse nome foi dado a Moisés, fueron dadas foram cuatro letras, dadas 4 letras, cuatro consonantes, 4 consoantes, que son que são Y, Y, H, H, W, W, H. H. Esas fueron las letras Essas foram as que le letras fueron dadas a que Moisés foram dadas a Moisés como el nombre como nome del ángel de do Jehová. anjo do Senhor. Y ahora E agora encontramos encontramos que todo ser humano que todo ser humano desejou conhecer ese nombre. esse nome ¿Y cómo se pronuncia e como se pronuncia ese nombre? esse nome. Jacob, Jacó, cuando luchó con quando el lutou ángel de com o Jehová, anjo do Senhor, en el capítulo 32 no capítulo 32 del Éxodo, de Êxodo, del Génesis, corrijo, de Gênesis, corrijo, vean lo que dice. vejam o que diz. El verso 29 dice, No versículo 29 diz, entonces Jacob le preguntó y dijo, perguntou-lhe Jacó: declárame ahora tu nombre. Dize-me, peço-te o teu nome. Y el varón respondió, Mas o homem respondeu: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí, E ali o abençoou, pero no le reveló mas não revelou su nombre. seu nome. Ese es el ángel de Jehová, Esse é o anjo do Senhor, el ángel del pacto, o anjo do pacto,
é Deus em seu corpo teofânico. E aí está o nome eterno de Deus. Deus disse: vede, eu envio meu anjo diante de vós. E diz: não lhe provoques a ira, não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. Agora podemos ver como o nome eterno de Deus passou ao seu corpo teofânico, seu corpo da sexta dimensão. E podemos ver como aparecia a diferentes pessoas nesse corpo teofânico. Em muitas ocasiões, o encontramos aparecendo na forma de uma luz. E desde essa luz falava tanto a Moisés como a outras pessoas em diferentes ocasiões. Mas também o encontramos se tornando visível a essas pessoas de Deus, a esses profetas se tornando visível na forma de um homem, de um varão, de outra dimensão, ou seja, da sexta dimensão, da dimensão da teofania, que é a dimensão conhecida como o paraíso. Todo ser humano, para poder ter vida eterna, primeiro tem que ter um corpo dessa sexta dimensão. E por isso é que Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Quando se nasce de novo, a pessoa obtém um corpo desta sexta dimensão, chamado o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Esse é o corpo teofânico que cada pessoa obtém. É um corpo para toda a eternidade, parecido ao corpo físico, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E o primeiro que esteve em um corpo assim foi nosso Senhor Jesus Cristo, chamado em São João capítulo 1, versículo 1 ao 14, o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Agora podemos ver como Deus criou para si esse corpo teofânico. Saiu de Deus esse corpo teofânico e se tornou o corpo de Deus da sexta dimensão, chamado Anjo do Senhor, ou Anjo do Pacto, que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. E depois apareceu no meio do povo hebreu em forma de um profeta chamado Jesus. O corpo de carne é chamado Jesus, onde estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová, com seu corpo teofânico, o qual habitou dentro daquele corpo de carne chamado Jesus. A esse, João estava preparando o caminho. João foi o precursor da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor em carne humana. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante diz: vede, eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro foi João Batista. O profeta Isaías, no capítulo 40, diz que é a voz de um que clama no deserto, aparelhando o caminho, preparando o caminho.
E depois dele, quem virá? Aqui diz, de repente, virá o seu templo, Senhor, a quem buscais? O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Virá o seu templo. E o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse é quem viria em carne humana depois de João Batista. E foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Vejam o personagem tão grande que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana. Grande é este mistério. Deus foi manifestado em carne. Diz São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É grande este mistério. E já foi manifestado 2000 anos atrás. E neste tempo nós estamos chamados a entender este mistério como entenderam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo e o que significavam as palavras de Jesus. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele era, nessa sexta dimensão, em seu corpo teofânico, antes de Abraão e antes de Adão, e antes que todos os planetas, antes que todos os sistemas solares, antes que todo o universo, Jesus Cristo era em seu corpo teofânico. Porque esse corpo teofânico é o princípio da criação de Deus. É o primeiro que Deus criou. E aí estava condensado tudo o que seria criado, porque dele viria a existência toda a criação. Vejam a origem da criação. Está no corpo teofânico do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo teofânico de Deus. E o corpo teofânico de Deus, que é o corpo teofânico de Jesus Cristo, de onde vem? Pois de Deus. Procede de Deus. Agora podemos ver o corpo teofânico e todo o corpo teofânico de todos os filhos e filhas de Deus. Podemos ver que pertencem à sexta dimensão. E há outra dimensão mais. A sétima dimensão. Essa é a dimensão de Deus. E daí é que vem a sexta dimensão. Daí, da sétima dimensão, saiu o corpo teofânico de Deus. Saiu esse corpo teofânico da sexta dimensão. Saiu de Deus, da sétima dimensão. E agora podemos ver como Deus desceu da sétima dimensão à sexta dimensão, onde se vestiu de um corpo teofânico e depois desceu a essa dimensão terrena. E até desceu também à quinta dimensão, quando seu corpo morreu na cruz do Calvário e foi e pregou as almas encarceradas lá no inferno. E depois ressuscitou seu corpo físico e depois subiu ao céu.
Com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento e apareceram a muitas pessoas na cidade de Jerusalém. E isso está escrito? Vamos ver se está escrito ou não está escrito. São Mateus capítulo 27, versículo 51 a 52 diz: E aquele velo do templo se rasgou em dois, de arriba a abaixo. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra temblou. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E se abriram os sepulcros. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que haviam dormido se levantaram. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros. Depois da ressurreição de Jesus. Quando saíram dos sepulcros? Depois da ressurreição de Cristo. Vieram à santa cidade e apareceram a muitos. Como também Jesus Cristo, com seu corpo ressuscitado, apareceu a muitas pessoas, apareceu aos seus discípulos, não somente aos apóstolos, mas a muitas pessoas que o tinham seguido. E depois, quando Jesus Cristo subiu ao céu, depois de 40 dias de ter ressuscitado, porque esteve durante 40 dias aparecendo aos seus discípulos em diferentes ocasiões. Com Cristo estavam ali como 500 pessoas, diz o apóstolo São Paulo. E subiu ao céu e o viram subir ao céu. Uma nuvem o tirou do meio deles. Ou seja, que passou a outra dimensão e foi ao céu. E passou a sétima dimensão ao trono de Deus. E se sentou à destra de Deus no céu. E recebeu um novo nome. Que Jesus Cristo recebeu um novo nome? Que Jesus Cristo tem um novo nome? Para muitas pessoas, essa é uma notícia nova. Porque parece que há pessoas que não leram a Bíblia, ou pelo menos não leram bem o livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Tem ou não tem um nome novo, Jesus Cristo? Esse foi o que recebeu quando subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E a pedra que os edificadores rejeitaram 2000 anos atrás veio à terra em carne humana e foi conhecido pelo nome de Jesus. Ele foi a pedra não cortada por mãos, a pedra na qual tropeçaram os edificadores religiosos, os líderes religiosos da religião hebraica. E agora, no capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aí temos o nome novo
da pedra não cortada por mãos, da pedra angular, que é Jesus Cristo. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome eterno de Deus. O nome do nosso Deus, que Ele revelará ao seu povo conforme as suas promessas. Em diferentes lugares da Escritura nos fala do nome de Deus. Se vocês buscam, vocês buscarem no capítulo 14 do livro do Apocalipse, vocês encontrarão que os 144 mil hebreus terão o conhecimento desse nome eterno de Deus. Diz assim: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Esses são os 144 mil hebreus que no último dia são chamados e juntados pelo anjo que vem com o Espírito de Deus, com o selo do Deus vivo, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4 diz: e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Estará o nome eterno de Deus no conhecimento de todos os filhos e filhas de Deus, e estarão vivendo no milênio e por toda a eternidade. Agora podemos ver que este é um mistério do reino de Deus. E este nome eterno de Deus, da sétima dimensão, o qual depois foi colocado na sexta dimensão, em teu corpo teofânico, no último dia, será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome que Jesus Cristo, em sua segunda vinda, estará usando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nome que Jesus Cristo usará para reinar no glorioso reino milenial. Esse é o nome eterno de Deus. Agora podemos ver este mistério das dimensões. E como há diferentes dimensões, 7 dimensões. E como influenciam no meio da raça humana. E como as bênçãos divinas para os filhos e filhas de Deus vêm de outras dimensões. Vêm da sétima dimensão, passando pela sexta dimensão e sendo materializadas nesta dimensão terrena. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério das dimensões. Para este último dia, da sétima dimensão, será enviado pela sexta dimensão a esta dimensão terrena um espírito teofânico da sexta dimensão. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Esse é um espírito teofânico de profeta da sexta dimensão, que para o último dia estará no meio da igreja de Jesus Cristo, em carne humana. É chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse em Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Vimos o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. É que esse espírito teofânico de profeta virá da sexta dimensão a esta dimensão em carne humana, manifestado, e estará trazendo a revelação divina de todas essas coisas que em breve deve acontecer neste planeta Terra. E assim estará revelando à Igreja do Senhor Jesus Cristo todo o programa de Deus correspondente a este tempo. E assim serão chamados e juntados todos escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, por meio deste anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem teu espírito da sexta dimensão, e sua alma, pois vem da sétima dimensão, e estará manifestado em um corpo desta dimensão terrena, e mais adiante estará manifestado em um corpo eterno que receberá na transformação de nós os que vivemos e ressurreição dos mortos em Cristo. Agora, não se surpreendam do mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês vem da sétima dimensão também. Suas almas vêm da sétima dimensão, e seus corpos teofânicos que receberam quando creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, receberam um espírito da sexta dimensão. Vocês também têm um espírito da sexta dimensão. E mesmo que sejamos nestes corpos mortais, em breve teremos um corpo eterno. Todos nós, juntamente com os escolhidos que partiram nas eras passadas, quando eles ressuscitarem, ressuscitarão em um corpo eterno. E nós seremos transformados e teremos também o corpo eterno. Agora vimos o mistério das dimensões. Deus está atuando desde a sétima dimensão e desde a sexta dimensão, através dessas dimensões manifestadas aqui, nesta nossa dimensão, para nos abençoar a todos nós. Sua palavra vem da sexta dimensão. Ao recebê-la, estamos recebendo o alimento espiritual da sexta dimensão, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra vem de outra dimensão, da sexta dimensão, e é trazida a esta dimensão a todos os escolhidos de Deus. Vimos o mistério das dimensões. O tempo nos falta para continuar vendo tudo o relacionado à obra de Deus nesta dimensão terrena, com o respaldo da sétima dimensão e da sexta dimensão. Que as bênçãos de Jesus Cristo, da sexta dimensão e da sétima dimensão, se materializem em cada um de nós neste último dia, e em breve todos sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e muito obrigado por vossa amável atenção. Passem boa noite todos. Até amanhã, primeiro Deus. Para os que estarão na próxima atividade, no lugar
que já dirão, e a hora que ele também dirá. Assim que Deus os abençoe e boa noite.